O mais importante nisso tudo, no ponto de vista jurídico, e isso é a grande vergonha, é que todo mundo sabe que não houve crime de responsabilidade. Não adianta se falar que houve um processo regular de impeachment naquilo que diz respeito às meras formalidades. Porque o pressuposto material de abertura do processo, que é a existência de um crime de responsabilidade, não foi preenchido, não ocorreu, né? Então, o Supremo Tribunal Federal querer se omitir, né, é uma postura de avestruz, na verdade. É enterrar a cabeça na terra e não querer ver a realidade. Não vai ficar bem na fita. Temos que deixar isso muito bem para os senhores ministros. Eles não vão ficar bem na fita, né? Porque a história será contada daqui a alguns anos, vai se saber perfeitamente quem tentou defender a Constituição, quem é que estava no lado certo e quem simplesmente lavou as mãos como Pilatos. O fato é que, tirando essa realidade latino-americana, para se afastar um presidente da República eleito, não precisa nem ser o presidente da República, vamos falar até de chefe de governo, chefe de Estado, né, eleito, o fato tem que ser de uma extrema gravidade, de uma deslealdade para com a Constituição, feita de uma forma consciente, com o objetivo de solapar a constitucionalidade. Ora, de modo nenhum pode-se dizer isso da presidenta Dilma. A presidenta Dilma foi uma pessoa que, isso eu posso lhes garantir, porque acompanhei o governo dela, mesmo sem ser ministro, muito de perto, sempre prezou pela absoluta legalidade. O fato é que o golpe foi extremamente caro para o país. Dilapidou o patrimônio público, né? Nós tínhamos com a presidenta Dilma um déficit calculado em 98 bilhões de reais. Poderia ser um pouquinho mais alto, é verdade, porque ali nós incluímos algumas rendas que talvez nós não recebêssemos por conta da baixa conjuntura econômica. Então, digamos que nós chegaríamos a 120, na pior das hipóteses, bilhões de reais de déficit público. Mas mal o governo golpista assumiu, já estabeleceu que o patamar do déficit público é 170 bilhões. Ou seja, tungou dos cofres públicos 50 bilhões de reais. Isso foi o custo do golpe. O golpe custou 50 bilhões de reais. Então, a razão do golpe é muito clara. É para você garantir que aqueles que sempre ganharam continuem a ganhar. Porque no momento em que você aumenta as políticas inclusivas, você também tem uma nova cultura de despesa pública, em que a despesa pública vai se concentrar no investimento social e também na estruturação de uma máquina administrativa que garanta a presteza nessas políticas sociais, né? Isso, uma hora, vamos dizer, ia acabar afetando o pagamento das rendas, né? Porque, digamos, se nós temos dois vetores, não é isso? A renda subindo assim e as despesas sociais mais a máquina para garantia tem um ângulo, né, maior, um momento vai cortar aquele outro vetor do pagamento das rendas. Era isso, no fundo, que os especialistas em gráficos estavam vendo. Acho que tem uma coisa que é fundamental para manter a coesão das forças democráticas. Trata-se de ser coerente, né? Trata-se de
cultivar os valores da democracia, para que amanhã a gente possa dizer para todo mundo, mas nós estivemos do lado certo. Porque a democracia, mais cedo ou mais tarde, pela paz ou pelo distúrbio, ela volta. Vai voltar a um equilíbrio. A balança vai voltar ao equilíbrio. Né? E não tem para onde a gente fugir, se não garantir a esses 200 milhões de brasileiros um futuro. E para a gente ter moral para poder negociar o futuro desse país, para poder contribuir para a sua mudança e ter credibilidade, que me parece que é o maior ativo que alguém pode ter em política, é credibilidade, a gente não pode agir de outro modo. Mesmo dizendo, mas isso é muito improvável. É improvável, mas isso é o amálgama que vai nos manter unidos. A pauta, volta Dilma, ela tem um apelo muito grande, porque ela faz sentido. Ela faz sentido que as pessoas que identificaram o golpe não venham a se conformar com ele. Fingir que golpe não houve, vamos continuar dialogando. É o que eu normalmente fico dizendo, nós não estamos numa situação de normalidade política. Nós estamos num estado de exceção mesmo. E quem está tocando este poder, não vou nem falar de governo, estou falando que está tocando este poder, né? Não é legítimo, absolutamente. Basta ver as pesquisas, que se vê também, mostra claramente que ninguém estava querendo esse senhor na presidência da República, né? Um senhor que tem se mostrado para o seu pior lado. Um péssimo administrador, um péssimo político, não é isso? Uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa sem escrúpulo nenhum, que movido pelo ressentimento e pela raiva, não é isso? Então, em todos os sentidos, é uma pessoa que não devia estar onde está. E a única saída coerente disso é dizer, esse homem nunca deveria ter ido para lá. Então, me parece que é um discurso que é muito mais lógico, mas faz sentido. O discurso das diretas já na verdade nos joga numa incerteza. Primeiro, não estava previsto. Não se toca a regra do jogo no meio do jogo. Então nós temos duas saídas. Nós ou brigamos pelo volta Dilma, que a meu ver, eu nunca vou deixar de fazê-lo. Mesmo que digam para mim, você é um sonhador. Deixa eu com meus sonhos. É deles que eu vivo. Não é? E o outro é simplesmente dizer assim, deixa esse sujeito se esborrachar, que nós voltamos em 18. Ok. Eu acho até que chance de a gente voltar em 18. Há essa possibilidade de 2018. Claro que, digamos, também tem razão aqueles que dizem, eles não foram dar um golpe que custou tão caro para a gente voltar, para a turma que estava no poder voltar ao poder em 2018. Né? Sim, é verdade. Mas nada acontece sempre do jeito que a gente quer. A história sempre é extremamente contraditória. Né? Chances existem. Por quê? Porque a melação que estão fazendo com esse país fatalmente levará as massas a se lembrar dos anos de tranquilidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Então 2018 é uma possibilidade. Só que 2018 é daqui a um ano e pouco as eleições e o governo começa daqui a um pouco menos de 2 anos. 2 anos é um tempo para fazer muito estrago nesse país. Né? Então, o meu medo é cruzar os braços e deixarmos, vamos dizer, a canoa virar, né? E dizer assim, não, ótimo, com a canoa virada a gente depois domina a canoa.
sem remadores, né? Porque eles terão todos morrido, afogados, né? Então, eu não sei se simplesmente essa atitude passiva, vamos esperar 2018. Eu não tenho dúvida nenhuma que 2018 é o ano do Lula. Mas o problema não é 2018, é o que vai acontecer até 2018, que está ainda a 1 ano e 11 meses daqui, que é 2019, o 1º de janeiro, quando começa o novo governo. O que sobra para ele dar continuidade. O que vai sobrar? O que vai acontecer? Então, me parece que isso é uma razão a mais para a gente querer Dilma já. Porque se alguém me furta meu carro, e depois essa pessoa que furtou meu carro tem meu carro furtado por um outro, o alcance desse carro para mim fica mais longe. Eu fico com mais dificuldade ainda de recuperá-lo. Então, na verdade, ele promove a continuação da violação à minha propriedade. Esse aqui é o sentido da coisa. Então, isso vale para golpes. O golpe é o quê? É um mandato roubado. Agora eu vou admitir que por um expediente formal, uma reforma constitucional, como a promoveu Castelo Branco, eu vou permitir que outro roube deste daí o mandato que foi roubado de mim. Ele vai ficar mais longe ainda de mim. Ou seja, é a continuação dessa violação que eu sofri. Ela não remedia nada. Ela ainda na mesma linha. É a continuação. Então, uma direta que visa a aprofundar o golpe, a lhe dar uma cara de normalidade, ela é uma violência do mesmo jeito. É o ladrão que rouba de outro ladrão, que também é um ladrão e não merece 1000 anos de perdão. Né? E o que eu acho é o seguinte, com agravante. No quadro comunicativo que nós nos encontramos nessa sociedade desinformada ou deformada na sua informação, né? As chances de as forças legítimas recuperarem o mandato que lhes foi tungado depois das eleições de 2014, que essas forças voltem, são quase que zero. Nós vamos, na verdade, apenas legitimar o golpe. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que a violência contra Dilma, ela tem muito de misoginia. Não tem dúvida nenhuma. Pelo modo como muitos dos golpistas voltantes, né, daquele arrastão de trombadinhas do dia 17 de abril, né, que foi na Câmara dos Deputados, né, declararam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali tinha um sentimento anti-mulher. Isso se viu, por exemplo, com a naturalidade com que pessoas de bem colavam nos seus carros aquele plástico horroroso no tanque de gasolina. E achando que estavam fazendo gracinha. Né? Dilma foi ofendida como mulher por diversas vezes. Esse país parece que por conta do seu machismo, né, e por conta da sua homofobia, da sua misoginia enraizada na sua cultura, parece que não estava à altura de Dilma Rousseff. As pessoas acharem isso normal. Pessoas, senhoras que falam mal de Dilma Rousseff, senhoras de idade que a gente vê também, pessoas experientes com seus cabelos brancos, com
honestarem esse tipo de linguagem de ódio sexual que foi lançado contra a Dilma. Isso nos colocou na idade da pedra, na idade em que os homens puxavam as mulheres para o cabelo para dentro da caverna. É isso que o Brasil se transformou. Isso é muito triste. Então não é de se estranhar hoje essa violência que ressurgiu nas penitenciárias, a violência, muitas vezes também de pais contra seus filhos, de maridos contra suas mulheres. Campinas, Goiânia, são exemplos trágicos. Que tudo isso aflore nesse momento. Vamos dizer que esses fantasmas saíram de dentro do armário, de uma sociedade que parecia evoluída, de repente se transforma numa sociedade tão tosca e chucra. Para o Brasil, a presidenta Dilma voltar é, de certa forma, uma reconfirmação da nossa democracia, né? É como se nós estivéssemos aqui, novamente em outubro de 88, reconfirmando nossa Constituição Cidadã, né? Portanto, eu acho que os democratas desse país, os verdadeiros democratas, não se precisa ser amigo ou fã de Dilma Rousseff. As pessoas que têm consciência da democracia não precisaram nem apoiá-la nas eleições de 2014. Não precisam ser petistas, né? Não precisam ser de esquerda para, dentro de uma consciência de que a Constituição deve ser cuidada, zelada por cada um de nós, que nós somos os verdadeiros guardiões da Constituição. Nós, o povo, os eleitores, e não o Supremo Tribunal Federal. Nesta consciência, quem tiver essa consciência, não tem outra saída senão exigir a volta da presidenta Dilma. Isso é uma consequência, né? É uma consequência lógica. Portanto, eu não vejo... Pode-se discutir sobre a plausibilidade política ou não plausibilidade política disso. Mas do ponto de vista de afirmação de princípios democráticos, eu não vejo outra saída.